Como eu posso ganhar dinheiro com o Instagram hoje, né? Atualmente. Por que algumas pessoas não ganham dinheiro e outras ganham dinheiro, né? O quadro Caminhando e Conversando, vamos falar hoje como ganhar dinheiro com o Instagram de uma forma eficaz. De uma forma que qualquer pessoa, seguindo o que vou estar explicando nesse vídeo, pode já começar a ganhar dinheiro até hoje mesmo. Alguns pontos que tem que ser levado em consideração quando você vai vender pelo Instagram, porque você vai vender ou um produto ou um serviço, mas você vai vender alguma coisa, de fato é isso. E para você vender, você tem que ter uma audiência, Danilo, que é audiência, pessoas interessadas naquele produto que você vem vender, certo? E como é que eu descubro as pessoas que são interessadas no meu conteúdo? Bom, muito simples. Tem algumas coisas, alguns exercícios que tem que ser colocados em prática. A primeira coisa é determinação se você vai usar o seu Instagram atual ou você vai usar um Instagram novo. Aí você diz, não, eu já quero usar o que eu tenho pessoal, o que eu atual, porque o atual eu já tenho 10 mil seguidores, 15 mil, 20 mil, ou tenho 1000 pessoas me seguindo, certo? Primeira coisa, esse grupo de pessoas, eles estão interessados no que você tem para divulgar, no que você tem para vender. Aí você vai pensar, espera aí, deixa eu ver. As pessoas que estão me seguindo são apenas meus amigos. O que eu estou postando lá? É apenas o meu lifestyle, ou seja, o que eu estou postando lá é apenas o que está acontecendo no meu dia a dia, uma viagem que eu faço, uns momentos, foto minha, foto da minha família. Então, você está criando conteúdo para oferecer para pessoas que te conhecem, só que o que elas consomem são apenas seu conteúdo, ou seja, a sua vida. Se por acaso você for uma mulher e você do nada começar a vender um curso de design de sobrancelha, manicure, pedicure, de confeitaria, as pessoas que te seguem provavelmente não vão engajar o seu conteúdo. Logo, isso vai fazer com que as pessoas não curtam, não comentem e muito menos comprem de você. Porque a primeira coisa é, as pessoas que estão lá te conhecem, algumas conhecem pessoalmente e pode até descredibilizar aquele serviço ou aquele produto que você está vendendo, por uma questão de não saber o tanto que você sabe sobre aquele determinado produto. Aí eu entro numa questão. A primeira coisa é meu perfil. Aí eu sou uma costureira, eu sempre posto costurando, arrumando, tal. As pessoas que me seguem lá já vê que eu faço costura, que eu faço reparo em roupas, que eu faço. Então, se eu vender alguma coisa, ou no caso eu vender algum serviço de costura, de reparo, então aquele público vai estar mais ou menos associado ao seu público ideal. Se for fazer reparo de roupa, fazer farda, então aquele público já lhe conhece. Então vai ser muito mais fácil daquele público comprar de você, porque você está construindo uma audiência conforme
o nicho que você trabalha. Nicho é uma área que você vai trabalhar, certo? Depois que você determinou se você tem um Instagram novo ou o Instagram atual que você vai usar, a sua linguagem tem que se alinhar com a seguinte coisa: o público que você vai falar é homem ou mulher? Não, eu quero falar para todo mundo. Não, você tem que escolher. Ou você fala para homem ou você fala para mulher. Por quê? Homens tendem a você falar mais direto, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E eles compreender e tal, e levar na boa. Mas se você usar essa mesma linguagem com uma mulher, pode ser que sou arrogante, sou ignorante, sou machista, e ela não vai estar se identificando com a sua fala. Logo, você vai estar gerando público desqualificado, público que não vai comprar de você, nem produto, nem serviço, e ainda pode virar um hater, ou seja, uma pessoa que vai criticar o seu produto, serviço, sua fala, e vai gerar mais o que? Dificuldade de você fazer vendas. Determinou o perfil, determinou o público que você vai falar, homem ou mulher. Depois vem uma outra coisa. Pô, você vai vender para qual faixa etária? Para jovem, adolescente, jovem, homem ou senhor de idade? Você tem que ter uma faixa etária. Pô, a faixa etária é uma coisa muito importante. Outra, a faixa etária. Tem que ser uma faixa etária, normalmente, se você for querer vender direto, tem que ser uma faixa etária condizente com o seguinte: aquela pessoa trabalha, por exemplo, é um jovem de 24, entre 20 e 30 anos. A pessoa trabalha, já ganha dinheiro, a pessoa é solteira, a pessoa é casada. Essas são coisas que fazem total diferença na hora de você vender, porque você está, nesse primeiro momento, você está determinando o público certo para o seu produto. Vamos traçar um perfil. Vou vender um conteúdo para homens. Esses homens têm entre 24 e 35 anos. Esses homens, eles são solteiros. E aí vem a quarta nível que você tem que determinar, que seria o quê? O poder econômico. E isso tem importância, Danilo? Com certeza. Quando você for falar em poder econômico, você tem que determinar entre o valor que ele recebe ali. E não pode dar entre mais de R$2.000 de diferença, não, porque senão a realidade muda. Preste atenção. Se a pessoa recebe entre um salário mínimo, que atualmente é 1.500, ainda tem um desconto, e ele deve fazer algumas rendas por fora, uma renda extra, porque salário mínimo não dá para você sobreviver, ter dignidade, principalmente se fosse uma pessoa. E a renda dele for entre um salário mínimo e R$2.000, o poder dele aquisitivo vai ser outro. Se o salário dele já é entre 3 e 4 mil, é uma coisa, até 5 mil. Se ele já ganha entre 5 mil e 7 mil, aí é outra situação, porque a pessoa que ganha normalmente um salário e meio até R$2.500, R$2.400, normalmente ela não tem o poder aquisitivo para adquirir um carro. E se ela tiver um carro, não vai ser um carro novo de luxo, provavelmente será um carro velho. O mais provável é que a pessoa ela ande de condução, ela tenha uma CLT, ela pode ter uma moto que normalmente não vai ser nova, ela vai ser uma moto usada, uma moto mais velha.
Então, são esses fatores que vão te fazer vender mais, vender para um público qualificado, determinar o perfil que você vai ter, determinar o público, né? Já vimos que você tem que escolher se é homem ou mulher, a faixa etária, o poder aquisitivo. E aí vem uma coisa bem importante. Quando você determina essa faixa etária salarial, as pessoas que têm uma certa faixa salarial, eles vão ter problemas para serem resolvidos. Você acha que a pessoa que ganha entre 1.500 e 2.000 tem o mesmo problema que uma pessoa que ganha entre 7 ou entre 5 e 7 mil? Ou entre 7 e 9 mil? Ou entre 8 e 10 mil? Com certeza não. Por exemplo, a pessoa que vai ganhar entre 5 mil e 7 mil, essa realidade, é a pessoa que ou ela já tem um carro popular, mais ou menos novo ali, recondicionado, fez uma compra e tal, a não ser que seja um pobre doido, né? Que pega, meta um financiamento só para ter um carro do ano, ter um iPhone do ano e tá devendo até a alma. Mas não sei, foi uma pessoa mais equilibrada, conservada, tem um carrozinho, né? Um popular que resolve bem os problemas. Ela vai ter problemas, ela vai andar também de Uber, ela vai ter um transporte, ela não vai pegar uma condução para ir para o seu trabalho, certo, Danilo? Então, tem que determinar essa faixa salarial. E aí você tem que determinar todos os problemas que essa pessoa tem, todas as dificuldades. Veja, quando você entra como um CLT, a comunicação que você vai dar, se você chegar a vender um produto, vou dar um exemplo aqui. Você quer aprender como investir? Em outros vídeos aqui do canal eu já falei sobre renda passiva e renda ativa, né? Renda passiva é aquela renda que você tem de alguma coisa que fica gerando dinheiro. E aí você fala para a pessoa, olha, uma das formas de renda passiva é você fazer investimento. Aí você vai falar para uma pessoa que trabalha na CLT, ganha entre 1.000 e 2.000. E aí a pessoa, peraí, eu tô ganhando entre 1.000 e 2.000 e ainda assim não tá sobrando para eu investir. Aí você vai falar sobre investimento. Cuidado que a sua falta tem que estar alinhada com o que você vai vender. Beleza, alinhei tudo isso aí que você falou. O que eu devo fazer agora? Procure um inimigo em comum daquelas pessoas. Um inimigo em comum, como assim? Por exemplo, quem ganha entre 1.000, 2.000, 3.000 reais, inimigo comum vai ser o que? A CLT. Porque por mais que você trabalhe, você não consegue escalar. Porque você vai estar vendendo o seu tempo para alguém, para você receber um valor fixo aquele mês. Você pode trabalhar mais, receber, só que vai ter um limite, porque eles vão pagar a sua hora. Vai chegar uma hora que eles não vão querer pagar mais pela sua hora. Então, a CLT, o carteira de trabalho, é um inimigo em comum que você vai encontrar. E aí você vai listando todas as dificuldades. Depois que listar as dificuldades, você vai listar também quais são os benefícios que a pessoa pode precisar e deve ter. Se você está gostando desse vídeo até agora, eu vou deixar mais 2 vídeos recomendados aqui na tela e comenta a parte 2 para eu dar continuidade.